Oi gente, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as 10 leituras do mês de outubro. O mês de outubro foi um mês que me surpreendeu bastante porque rendeu muitas leituras. Teve um livro favorito ali que mexeu bastante comigo e as outras leituras foram leituras bem gostosas. E teve um livro que me decepcionou demais e eu vou falar tudinho pra vocês sobre isso. Mas antes de eu te contar quais foram essas 10 leituras, eu quero te convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, a clicar em gostei aqui embaixo se você gostar desse tipo de vídeo e a me seguir lá no Instagram, eu tô sempre por lá todos os dias. Quem me acompanha por lá já sabe quais são os livros que eu li no mês de outubro, então eu te convido a me seguir por lá também, meu arroba tá aqui no cantinho e tá aqui embaixo no box de descrição. Eu comecei o mês finalizando Deus Está no Controle, do Max Lucado. É um livro que eu já tinha feito a leitura dele, não tem muito tempo, mas eu fiz de novo. Ele, na verdade, ele é um compilado de vários outros livros do autor, né? Com trechos e histórias extremamente edificantes. E eu amei, foi uma leitura assim que valeu super a pena ler e reler, né? Eu sempre tiro lições e coisas que eu levo assim pra vida mesmo dos livros do Max Lucado, eu gosto bastante. E essa foi a primeira leitura assim que abriu outubro, deixou tudo ainda melhor. E o segundo livro do mês de outubro não poderia ter sido diferente, né? Teve o lançamento de Win, do meu querido Harlan Coben, e eu ganhei esse e-book da minha amiga Karine. Assim que foi liberado, eu já ganhei o e-book, tanto que eu não tenho o livro físico ainda em mãos, mas já fiz a leitura e eu amei muito. Nesse livro a gente vai saber um pouco mais sobre um dos meus personagens favoritos do Coben, que é o Win. Ele é um dos personagens ali principais da série Myron Bolitar, ele é o melhor amigo do Myron e aqui ele vai ter a história totalmente dele. Os acontecimentos de Win, eles são após toda a série do Myron, né? Então são 11 livros da série do Myron e o Win acontece depois, né? Então assim, são pequenos, mas existem alguns poucos spoilers ali de coisas não tão relevantes assim, mas eu gosto sempre de ler na sequência, né? Por isso que eu tô avisando vocês. E aqui nessa história houve um assassinato, um corpo foi encontrado de um cara recluso que ninguém nem sabe quem é. E na cena do crime ali tem uma mala com as iniciais do Win. Então a polícia chama o Win para alguns esclarecimentos e o Win percebe que talvez aquela morte e a mala dele, que ele não tem a menor ideia como é que foi para lá, podem ter alguma ligação com o sequestro da prima dele há mais de 20 anos, né? A prima dele conseguiu fugir ali do cativeiro, mas tudo ficou sem respostas e ele acredita que agora ele finalmente vai ter respostas. A leitura de Win é super rápida, é um livro muito fluido, muito interessante, tudo vai sendo bem amarrado, o final ele é bem fechadinho. O Coben, obviamente, manteve as características mais marcantes ali do Win, que é aquela coisa assim um pouco mais fria, de não ter muito medo de nada, de ser um pouco violento. Um pouco não, né? Ele é bastante violento. Manteve bem certinho as características, mas tem algumas coisas que vão tornando o Win um pouquinho mais maleável nessa fase da vida que ele tá vivendo. Não é o meu livro preferido do autor, mas eu amei ler uma história sobre o Win e eu gostaria muito que tivesse um outro livro com ele como protagonista, mas que o Myron tivesse uma participação efetiva, sabe? Não posso dizer muito para não dar spoilers, mas eu vou dizer que eu senti um pouco de falta do Myron. Depois eu li uma comédia romântica ali, também em e-book, Uma Herdeira de Mentira, e eu simplesmente amei. Foi um livro que também me surpreendeu. Aqui a gente vai conhecer a Bruna, que ela é uma trambiqueira, e ela descobre que ela se parece demais com uma herdeira que está desaparecida há uns 5 anos, a Flora Reis. Então, como boa trambiqueira que ela vai dar ali uma de usurpadora, ela estuda para interpretar a Flora, né? E ela acaba fingindo que apareceu, né? Oh, encontraram a Flora. E ela vai então viver na casa da Flora com a família dela, a tia e um primo. A intenção da Bruna nada mais é do que fazer alguns pequenos furtos ali para ter uma vida mais tranquila com a família dela. O plano dela não é nada assim para prejudicar mesmo a família, ela quer ali roubar alguns itens valiosos e depois dar no pé. Mas, obviamente, muita coisa vai acontecer, né? Tem muitos desdobramentos aí, inclusive um romance bem inimigos que começam se odiando muito e depois vão acabar se apaixonando. É uma delícia a leitura, é uma autora nacional e eu recomendo super pra vocês. Tem resenha lá no Instagram também, vou deixar o link aqui embaixo.
E assim que eu terminei Uma Herdeira de Mentira, eu fui direto para a leitura de A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu participei de uma leitura coletiva da Glau, do Mais Que Livros, e esse livro, sério, me surpreendeu, assim, me arrebatou. Eu fiquei completamente impactada com a história. São 500 páginas que eu confesso para vocês que eu não senti passar, sério. Foi o primeiro livro da Vi Schwab que eu li, nunca tinha lido nada da autora. E aqui, essa narrativa, ela é extremamente poética, ela é melancólica, ela é um pouco triste, assim, com os desdobramentos do que vai acontecendo na vida da personagem principal, da Adeline. A Adeline, ela nasceu em 1700 e alguma coisa, num mundo muito diferente do que a gente vive hoje, mais ou menos, né? Tem algumas coisas que ainda se assemelham, mas enfim. E ela não suportava a ideia de ter que se casar obrigada com alguém. Ela queria ser livre, ela queria conhecer outros lugares. Até que num dia ali, onde ela tá chegando no limite dela, ela acaba fazendo um pacto. E aí que a vida dela se torna uma verdadeira bagunça. A Adeline, ela vai ter, assim, uma vida, vamos dizer, eterna, né? Ela vai poder aproveitar a vida, viver diversas coisas, mas ela vai ser esquecida. E esse esquecido é imediatamente esquecida. Então, tipo, eu acabei de conversar com ela, se eu virar e a hora que eu voltar e olhar pra ela de novo, eu já não vou me lembrar dela. Então, pensa, né? E ela vive ali muitos e muitos anos, muitas e muitas histórias, muitos e muitos relacionamentos passageiros, obviamente, né? Porque as pessoas vão morrendo e ela vai indo de um lugar pro outro, até que num determinado momento, 300 anos depois, um cara fala pra ela: eu me lembro de você. E é aí que tudo começa a mudar. Eu amei demais essa história, sério. Tem só um ponto que talvez não tenha me agradado tanto, é que a autora repete muitas coisas. Ela repete algumas frases, algumas sentenças, né? Bastante. Então, em vários trechos, ela acaba repetindo isso, mas foi a única coisa que eu não gostei na história. Eu dei 5 estrelas, eu fiquei, assim, muito envolvida com os personagens principais, com a Adeline, né, e o rapaz que aparece na história. Não vou falar muito sobre ele, porque é interessante vocês conhecerem. E recomendo muito, sério, é um livro memorável, que eu sempre vou ficar pensando sobre ele, filosofando, sabe? Porque em alguns pontos a gente entende a brevidade da vida. Ah, mas não é um livro que ela tá viva há 300 anos? Sim, mas tem ali algumas coisas, conforme vocês vão lendo e vão descobrindo, que a gente vai entender o quanto a vida é breve. Maravilhoso. Depois, um livro incrível, como eu acabei de mostrar pra vocês, eu fui pra um livro que eu simplesmente achei péssimo. Sério, gente. Tem Alguém na Sua Casa, me decepcionou demais. Eu dei 2 estrelinhas pra ele. Essas 2 estrelas se dão principalmente à escrita narrativa da Stephanie Perkins, que é uma delícia. O livro, ele é, assim, relativamente curto, ele tem 315 páginas. A narrativa é muito fluida. Eu li o livro em pouco mais de um dia, foi bem rapidinho, assim, isso porque eu dei vários intervalos. Mas a história é muito fraca, tem muitos furos. E aqui a gente vai conhecer a Makani, que ela morava no Havaí, mas ela acaba, por um determinado motivo, indo morar com a avó no interior dos Estados Unidos, uma cidadezinha bem pequena. E lá ela trocou de sobrenome e ela finge ser uma outra pessoa porque ela tem um segredo. Porém, começam a acontecer vários assassinatos nesse lugar e num determinado ponto a Makani ela acredita que tem alguma coisa a ver com o passado dela e tudo mais, não vou entrar em detalhes. É uma história ao estilo de Pânico, sabe? Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Tem um assassino slasher que vai aí matando a garotada. O que eu não gostei nessa história? A história em si. Mas principalmente a motivação do assassino. Gente, eu acho que eu nunca vi uma motivação tão boba na minha vida. Eu acho que eu nunca vi. E o segredo da Makani. Sério, esse era o segredo dela. A hora que revela, o segredo dela era isso. Eu tive até que fechar o livro, dar uma respirada, tipo, sério mesmo? Tudo isso por isso? Enfim, você já leu? Me conta aqui se vocês tiveram uma experiência diferente, que eu vi que tiveram algumas pessoas que gostaram bastante. Não funcionou pra mim. Essa capinha aqui, com o símbolo da Netflix, é uma sobrecapa, tá? A capa não é essa, vou abrir aqui pra vocês verem. Essa é a capa do livro. Nesse caso eu gostei mais da sobrecapa, não achei essa capa muito interessante. Essa aqui eu acho que chama mais atenção, que é a capa do filme. Mas é isso. Se vocês gostam do estilo, pode ser que vocês gostem desse livro. Pra mim não funcionou. Aí na hora que eu terminei esse livro, eu fiquei alguns dias assim, sem conseguir ler nada.
Acho que a decepção foi tão grande que nada mais fluía. Aí eu queria ler alguma coisa muito leve, muito rápida. Peguei o Kindle Unlimited, que tem muita coisa. Apareceu pra mim um livro chamado Namorado Literário e estava escrito que era um romance. Comecei a ler e fui totalmente fisgada pela história. A narrativa do autor é uma delícia, sério. Eu li o primeiro assim, eu não sabia que tinham continuações, né? Nesse livro aqui a gente vai conhecer o Alex. Ele é um escritor, ele quer escrever ficção científica, mas ele tá super empacado. Faz 5 anos que ele tá tentando escrever aquele livro. Ele tem um outro trabalho que é o que realmente paga as contas, né? Inclusive as contas do pai dele, que tá ali precisando de uma cirurgia. Mas o sonho dele é viver da escrita. Aí a irmã dele, a Kendra, ela acaba dando umas ideias pra ele falando sobre romances, né? Sobre esse tipo de livro, que ele é muito lido, coisa e tal. Até que num dia ali ele decide tentar. E ele, em poucos dias, escreve um romance muito maravilhoso, que a hora que ele entrega pra irmã dele fazer a leitura, ela fica assim impressionada e faz ele publicar de todos os jeitos. Porém, eles decidem que ele vai publicar com um pseudônimo, né? Assim, para as pessoas não saberem quem ele realmente é. E ele escolhe um nome feminino. Ele coloca como Lexi. Ele continua ali vivendo a vidinha dele tranquilamente, publica o livro e o livro vira um sucesso. Aí a gente tem também na história a Mia, que é a mocinha da história, que ela é uma blogueira de livros. E ela tem um blog muito famoso ali, ela faz muitas divulgações e tal, e ela é fã da Alex, ela lê todos os livros. E ela tem ali contato com a autora. Nós sabemos que na verdade é o Alex. Só que um não conhece o outro, né? Porque a Mia, ela também não se identifica lá no blog. Ela não revela quem ela realmente é. Então eles sempre trocam uma ideia ali por mensagens. Ela achando que tá conversando com o Alex, né? Uma mulher. E o Alex curtindo a companhia dela, a interação dela. Tudo muito tranquilo. Até que um dia eles se conhecem numa livraria. O Alex e a Mia. Rola ali uma química e eles vão se encontrar. O encontro dá muito certo, eles estão dispostos a se encontrar novamente, até que o Alex descobre, por meio de uma conversa ali, a Mia contando pra amiga Lex que conheceu um cara especial, tal, e ele descobre que são a mesma pessoa. E aí que a história vai desenrolar e é muito deliciosa. Porém, é um romance adulto, que eu não sabia. Vocês sabem que eu não costumo ler livros com classificação para 18 anos, mas essa trilogia, ela é, né? Já quero avisar vocês. Então, realmente, tem alguma cena. E é tranquilo que eu vou lá e pulo a cena e beleza, né? Mas não é um tipo de livro que eu procuro para ler. Porém, quando eu finalizei esse livro, eu gostei muito. Eu dei 4 estrelas pro livro. É um romance clichê, obviamente. Tem frases clichês, situações clichês e tudo mais. Mas é uma delícia. Aí eu descobri que tinham mais 2. O segundo livro é O Namorado Arrogante e o terceiro livro é O Namorado Irresistível. No segundo livro a gente vai ter a história da Kendra, que é a irmã ali do autor do primeiro livro, né, do Alex. E a gente vai ali conhecer a história dela com o Weston. O Weston é um amigo do irmão mais novo deles, que eles são em 3 irmãos, né, o Alex, a Kendra e o Caleb. E o Weston é amigo do irmão mais novo, que todos eles aparecem no primeiro livro. E aí ela precisa dividir ali o apartamento dela com alguém. Clichê maravilhoso, todo mundo gosta. E o Weston, ele é um médico, mas ele precisa dar um tempo em algum lugar para finalizar a reforma da casa dele. O Caleb comenta com ele que a irmã tem ali um quarto disponível. Ele preenche a vaga, vai lá. Ela acredita que vai ser uma mulher e a hora que ela chega lá é um homem maravilhoso. E eles vão dividir ali o mesmo apartamento. A Kendra é maravilhosa e o Weston, ele é arrogante, como o próprio título diz. Ele é um cara bem difícil de conviver. E aí, né, romance vai acontecer, eles vão se apaixonar e tudo mais. Bem gostosinho de ler. O primeiro livro continua sendo meu favorito, mas esse eu gostei também. O terceiro livro a gente tem O Namorado Irresistível e esse foi o que eu menos gostei. Foi uma leitura gostosinha também, sim, livro pra você ler numa sentada, mas foi o que eu menos gostei. Nesse aqui a gente tem o Caleb, que é o irmão mais novo, que tem uma filhinha. A esposa dele faleceu logo no parto, né? Então ele cria a menina sozinho. E ele chega a um ponto que ele precisa muito de ajuda, porque ele é médico, ele dá plantão. E ele precisa realmente de uma babá de confiança. Todas as babás que apareceram ali acabam deixando ele na mão. Então os sogros dele, com quem ele não tem ali um bom relacionamento, os sogros dele não gostavam muito dele, depois da morte da filha gostavam menos ainda, mas eles sugerem que a filha mais nova, a Línia, vá ficar lá pra cuidar da menina e também ela é pianista, então pra ela continuar treinando e fazer uns testes numas orquestras.
E a lembrança que o Caleb tem da Aline é de quando ela era novinha, né? Ela era adolescente e nunca mais eles se viram. E quando ela chega, ela já é uma mulher e ele se encanta totalmente por ela e ela por ele. Então aqui a gente tem outro clichê, que é o homem mais velho e a menina mais novinha. Obviamente ela não é menor de idade, gente. Ela tem ali 21, 22 anos, tá? Esse foi o que eu menos gostei. Eu achei que eles bateram um olho no outro, assim, foi uma atração imediata, uma coisa assim muito explosiva. Não que eu não acredite em amor à primeira vista, porque eu já contei pra vocês 1 milhão de vezes que eu vivi isso, né? E hoje estou há 17 anos com esse homem maravilhoso, porque me apaixonei à primeira vista, quando eu tinha 11 anos. Então assim, eu acredito muito nisso, mas eu achei que ali forçou um pouquinho. Mas ainda assim, é uma história muito gostosa. A filha do Caleb, a Charlotte, ela é maravilhosa, é uma criança incrível. Ela é bem tímida, bem retraída, mas quando a Aline chega lá, ela começa a desabrochar a história, é uma delicinha. E depois desses 3 livros, eu li o conto que a autora disponibilizou com a história da Charlotte, a filha do Caleb, e o melhor amigo dela de infância. E aí, a hora que eles estão ali na adolescência, eles estão apaixonados. É a coisinha mais linda. O conto, a classificação é livre, tá? Eles são jovens, eles até crescem no meio do conto ali, mas não tem nenhuma cena mais pesada. Mas os 3 livros anteriores, como eu já disse pra vocês, é pra mais de 18 anos. E aí eu finalizei o mês com mais um livro da Vi Schwab, porque como eu me apaixonei por A Vida Invisível de Ed La Rue, eu queria ler mais alguma coisa da autora. Mas eu escolhi um livro mais juvenil, que é A Cidade dos Fantasmas, e eu achei uma gracinha. É uma série, esse é o primeiro livro da série, e aqui a gente vai conhecer a Cassie. A Cassie, ela passa ali por um acidente onde ela praticamente morre, né? Na verdade, ela morre e volta, vamos pôr assim, e a partir desse momento ela desenvolve uma habilidade especial onde ela consegue ver fantasmas. Inclusive, o melhor amigo dela, o Jacob, é um fantasma também. Os pais dela escrevem sobre isso, né, sobre fantasmas, sobre suspense, mesmo que, na verdade, eles nunca tenham visto um, mas eles escrevem sobre isso e eles nem imaginam que a filha consegue ver. E eles vão gravar um programa onde eles vão viajar por diversos lugares diferentes e dessa vez eles vão para a Escócia. E lá existe uma cidade bastante movimentada por fantasmas. E é ali que tudo vai acontecer e a história vai se desenrolar. E a Cassie e o melhor amigo dela, o Jacob, vão passar por alguns perrengues ali, por alguns perigos. Eu lembrei muito de A Mediadora, que é a minha série favorita da minha infância e adolescência ali daquela época. Tenho um carinho muito especial por A Mediadora e tem essa coisa da protagonista ver fantasmas, da protagonista se ter um relacionamento com um fantasma ali que vive ali na casa dela, que é mais ou menos o mesmo estilo. Esse primeiro livro é bem curtinho, tem 214 páginas, você lê muito rapidinho e foi uma leitura muito gostosa, já quero ler o segundo livro. Essas foram as minhas leituras do mês de outubro. Eu gostei de praticamente tudo, foram leituras muito agradáveis, muito gostosinhas. Não acredito que novembro vá ser do mesmo jeito, porque aqui a gente já tá no dia 9, acho que eu tô gravando pra vocês no dia 9 de novembro, e eu ainda não finalizei meu primeiro livro, então não sei como é que vai ser. Outubro rendeu, talvez novembro não renda tanto assim, mas tô bastante satisfeita com tudo. E eu quero saber o que vocês leram em outubro e se vocês leram algum desses livros aqui que eu mostrei, se vocês já fizeram a leitura desses livros. Quero saber se vocês tiveram a mesma experiência que eu. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber os próximos vídeos. Um super beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima!